O Evangelho de Métio, capítulo 12. Naquele tempo Jesus estava indo pelas plantações de cereais no sábado. Seus discípulos tinham fome, e começaram a arrancar espigas e a comer. Quando os fariseus viram, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não lestes o que Davi fez quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como ele entrou na casa de Deus, e comeu os pães da proposição, que a ele não era lícito comer, nem também aos que com ele estavam, a não ser somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que, nos sábados, os sacerdotes no templo profanam o sábado, sem se tornarem culpados? Eu, porém, vos digo que o maior que o templo está aqui. Mas se vós soubesseis o que significa, quero misericórdia, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E partindo dali, Jesus entrou na sinagoga deles. E eis que havia ali um homem que tinha uma mão definhada, e eles, a fim de o acusarem, perguntaram-lhe: É lícito curar nos sábados? E ele lhes respondeu: Qual de vós será a pessoa que, caso tenha uma ovelha, e se a tal cair em uma cova no sábado, não usará de sua força para a levantar? Ora, quanto mais vale um ser humano que uma ovelha? Assim, pois, é lícito fazer o bem nos sábados. Então disse para aquele homem: Estende a tua mão. Ele a estendeu, e foi-lhe restaurada, sã como a outra. Então os fariseus saíram e se reuniram para planejar contra ele, como o matariam. Mas Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. Muitas multidões o seguiram, e ele curou a todos. E ele lhes ordenava que não o tornassem conhecido, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: Eis aqui meu servo a quem escolhi, meu amado em quem minha alma se agrada. Sobre ele porei o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Ele não fará brigas, nem gritará, ninguém ouvirá pelas ruas a sua voz. A cana rachada ele não quebrará, o pavio que fumega ele não apagará, até que conduza a justiça à vitória. E em seu nome as nações terão esperança. Então lhe trouxeram um endemoninhado cego e mudo, e ele o curou de tal maneira que o cego e mudo passou a falar e a vereador. E todas as multidões se admiravam e diziam: Não é este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviam isso, diziam: Ele não expulsa os demônios, a não ser por Belzebu, o chefe dos demônios. Porém Jesus, entendendo os pensamentos deles, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá. Ora, se Satanás expulsa a Satanás, contra si mesmo está dividido, como, pois, permanecerá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, então por quem vossos filhos os expulsam? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se eu pelo Espírito de Deus expulso os demônios, logo o reino de Deus já chegou sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, e saquear seus bens, sem primeiro amarrar ao valente? Depois disso saqueará sua casa. Quem não é comigo é contra mim, e quem não ajunta comigo, espalha. Por isso eu vos digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos seres humanos, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos seres humanos. E qualquer um que falar palavra contra o Filho do Homem lhe será perdoado, mas qualquer um que falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem na era presente, nem na futura. Ou fazei a árvore boa, e seu fruto bom, ou fazei a árvore má, e seu fruto mau, pois pelo fruto se conhece a árvore. Ninhada de víboras, como podeis vós falar boas coisas, sendo maus? Pois a boca fala do que o coração tem em abundância.
A pessoa boa tira coisas boas do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira coisas más do tesouro mau. Eu, porém, vos digo que de toda palavra imprudente que as pessoas falarem, dela prestarão contas no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então responderam uns dos escribas e dos fariseus, dizendo: Mestre, queremos ver de ti algum sinal. Mas ele lhes deu a seguinte resposta: Uma geração má e adúltera pede sinal, mas não lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os de Nínive se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior que Salomão. Quando o espírito imundo sai de alguém, anda por lugares secos buscando repouso, e não o acha. Então diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. E quando chega, a encontra desocupada, varrida e arrumada. Então vai, e toma consigo outros 7 espíritos piores que ele. Eles entram, e moram ali, e a última condição de tal pessoa se torna pior que a primeira. Assim também acontecerá com esta geração má. Enquanto ele ainda estava falando às multidões, eis que sua mãe e seus irmãos estavam fora, querendo falar com ele. E alguém lhe disse: Eis que tua mãe e teus irmãos estão fora, querendo falar contigo. Porém ele disse em resposta ao que o avisou: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Então estendeu sua mão para os seus discípulos, e disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois qualquer um que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, e irmã, e mãe. Senhor soberano, tu demonstraste misericórdia acima do sacrifício e poder sobre os espíritos malignos. Ajuda-nos a viver na liberdade do Espírito e não no julgamento dos homens. Que nossas palavras e ações produzam bons frutos para o teu reino. Que nossos corações se alegrem em tua compaixão. Oramos isso em nome poderoso de Jesus. Amém.